Nós estamos dando sequência a Mateus, capítulo 16. Já vimos o que aconteceu quando eles estavam lá no sopé do Monte Hermon, na Cesareia de Filipe, quando Jesus perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? E eles disseram várias coisas, todas convergindo para uma perspectiva reencarnacionista. Elias já morto, uma reinfusão em Jesus, João Batista primeiro, Elias depois, Jeremias ou alguns outros profetas. Aí Jesus disse: não, mas vós. E eles disseram: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Pedro disse. Então Jesus disse a Pedro, que foi quem fez essa afirmação: bem-aventurado tu és, Simão, filho de João, porque não foi carne nem sangue quem te revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado dos céus, o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Então advertiu aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Tudo isso aqui nós já vimos na semana passada, todos esses aspectos. Inclusive o significado de dar-te as chaves. Está tudo gravado aqui no YouTube para quem quiser recuperar isso tudo. No entanto, eu me fixei na quinta-feira, e tanto quanto no dia de ontem, nessa questão de que é o que mais se levanta, especialmente no ambiente religioso, no choque do século XVI entre o catolicismo e o protestantismo, é quem é que era a pedra. Porque para o catolicismo a pedra é Pedro. Para o protestantismo a pedra é Jesus, e a pedra é a confissão de que Jesus é o Cristo. Então isso aí já gerou choque, milhares de livros, cismas, confusões as mais diversas, mas continua tudo igual, como eu falei, tanto faz, é tudo cristianismo. E esse cristianismo foi todo ele erigido do século IV para cá sobre a ideia de Pedro ser a pedra. Aí você diz, mas o protestantismo não. Eu digo hashtag só que sim. A discussão diferia. Botava uma coisa de um lado, outra do outro, mas a prática não. A prática continua a ser, basicamente, como eu tenho repetidas vezes dito, o fato de que o protestantismo é apenas um catolicismo que fez dieta. Mas, na prática, é tudo um pacotão só, é um combo só. É a mesma história, é a mesma tragédia, é o mesmo cristianismo, é a mesma derrocada. E eu afirmei quinta-feira, tanto quanto afirmei ontem, que se Jesus é o fundador do cristianismo, se o que ele veio fazer no mundo foi criar o cristianismo, então, olha, Jesus perdeu geral. Não fez nenhum sentido, não fez, não faz e não fará. Tem que ser algo infinitamente maior. A Igreja de Cristo não pode ficar confinada à ideia do cristianismo, porque senão Jesus é o perdedor dos perdedores, se o cristianismo é o que ele veio estabelecer como signo, como sinal de uma comunidade do reino, de uma comunidade de humanos da fé, de uma comunidade de humanos parecidos com ele, Jesus, generosos, misericordiosos, compassivos, sinceros, inclusivos, que não julguem os outros, que não vivam mandando gente para o inferno, e que acolham, e que sejam sensatos e sábios, e que tenham compaixão para curar, que se empenhem em favor do bem, aonde quer que as coisas boas aconteçam, celebrem ao invés de lutar contra toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, reconhecendo que vem do alto,
não brigam com ciência, não entram em choque com descobertas, não se sentem enciumados em nome de Deus acerca de tudo, não fixam o olhar obsessivo de Deus da genitália humana como se fosse uma espécie de trindade no corpo humano, o pênis, a vagina e o ânus. É aqui essa tríade, é só aquilo com o que Deus se importa. Enfim, tudo quanto caracterizou o cristianismo. Ontem eu falei muitas guerras também, quinta-feira do mesmo modo, uma quantidade enorme de coisas que caracterizaram, que constituíram a cultura do Ocidente com influência no planeta inteiro. E uma influência apocalíptica, uma influência destrutiva, uma influência ambientalmente venenosa, perversa, desgraçada, por que mesmo não dizer? Então, sinceramente, vamos assumir uma coisa hoje para a gente começar. E porventura, Pedro tem alguma coisa a ver com a pedra. E eu te digo que tem. Tem no quê? Tem no que teria. Tem no que teria. Bem-aventurado és Simão, filho de João, porque não foi carne nem sangue quem te revelou que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, mas foi o meu Pai que está nos céus. Só tem um detalhe. Realmente a pedra que é Cristo tem, preste atenção, na confissão de Pedro, a expressão mais projetada, definida e de esquina, a mais fundamental, a mais inquestionável, a mais definitiva de todas, é essa assertividade, é essa afirmação acerca de que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Com base nisso se erigiria a sua igreja. Então Pedro tem a ver com isso no que teria. Por que no que teria? Porque ele próprio, quando Jesus diz bem-aventurado és, e olha, vocês vão receber, não só tu, mas como a gente vê em João 21, depois de ressuscitado, Jesus soprou sobre os discípulos e disse mais ou menos a mesma coisa. Vocês vão receber a capacidade de ligar, de desligar. Vocês vão fazer um papel de mediação intercessória, andando pelo mundo como intercessores. E o Apocalipse diz que nós somos um reino de sacerdotes, nós os que cremos nesse evangelho com essa lucidez, com essa consciência, nesse Cristo eterno. Saber disso, ter a consciência disso, nos torna lúcidos de um monte de camadas dimensionais e de intervenções interdimensionais que pela fé e pela oração e pela consciência e pelo olhar e pela lucidez a gente pode fazer, mas tem que haver o complemento, que foi o que Pedro negou. O Pedro que disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, quando Jesus disse, olha, eu vou dizer para vocês daqui para frente o que vai acontecer, uma vez que Pedro já fez essa declaração tão fundamental. Nós vamos para Jerusalém e lá eu vou ser morto, martirizado, torturado, espancado, esbofeteado, pilhado, pisado, arruinado fisicamente, de todos os modos, e serei crucificado, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Aí Pedro chama Jesus para um canto e diz, não, de modo nenhum, Senhor, isso te acontecerá. Eu não vou deixar, nós não vamos deixar cruz que nada. Ou seja, Cristo, Filho do Deus vivo, essa declaração é o fundamento da verdadeira igreja de Deus. Mas tem que ter cruz. Mas tem que ter cruz, senão não é.
Senão não é. Os demônios também saíam dos seus possessos dizendo, ele é o Cristo. E Jesus dizia, calem a boca. Agora Pedro, que já tinha ouvido isso de demônios, repete a mesma coisa, tu és o Cristo. E Jesus disse, olha, na tua sinceridade essa declaração não vem de ti mesmo, só vem do meu Pai como revelação. Então tu és um bem-aventurado. E essa bem-aventurança vai te encher de graça, de andares entre mundos, entre o céu e a terra. Vais, junto com os teus amigos e companheiros que creem na mesma coisa, receber as chaves do reino. Vocês vão abrir, vocês vão entrar onde ninguém vai entrar, vocês vão entrar no inferno e vão sair. Inabaláveis. Para resgatar, para testemunhar, vão abrir portas dimensionais, portais variados. Vocês vão ter acesso, como diz Zacarias, no capítulo 2, a esses que aqui estão, Deus falando lá em Zacarias, terão acessos, como Paulo diz, a principados e potestades, vão ser reconhecidos por dimensões celestiais. Tudo o que Jesus está dizendo aqui está espalhado como declaração no Novo Testamento inteiro. Mas tem que ter cruz. Aí quando Pedro diz isso e Jesus disse, bem-aventurado és, aí ele falou, poxa, cara, tentei na mosca. Aí Jesus fala em cruz, morte, sofrimento, tudo isso, ele chama Jesus ao lado e diz, não, isso não vai te acontecer, nós não vamos deixar, eu estou aqui, nós vamos enfrentar e tu vais recorrer, certamente, a recursos que até agora tu não quisestes a eles apelar, como legião de anjos, e nós vamos chegar em Jerusalém, desbancar aqueles sumos sacerdotes, acabar com aqueles sinédrios, com esse monte de fariseus mentirosos, com a classe sacerdotal indigna e corrupta, acabar com tudo isso. Tu vais te assentar numa espécie de trono, no santuário, e de lá, com os teus anjos, para cada anjo, precisam de milhões de homens para enfrentar. Nós vamos marchar para Roma, tomar o poder do mundo. Porque, como eu disse várias vezes, e ontem eu repeti, na cabeça de Pedro, o que prevalecia era a teologia rabínica judaica, que estava na cabeça da maior parte das pessoas. Era de que quando Cristo viesse, ele viria como um dominador, como um Senhor poderoso. Iria acachapar, colocar todos os inimigos por estrado dos seus pés. E é isso que Pedro tem na cabeça. Ele declara, tu és o Cristo, filho do Deus vivo? E Jesus diz, bem-aventurado tu és. Ele diz, oba, chegou a hora da gente passar por cima, da gente atropelar, da gente trilhar esse banditismo religioso mundial e planetário todo. E chegou a hora desse estabelecimento final, glorioso, e do cetro vir para a mão do Cristo de Deus. Era isso que na cabecinha dele ele estava querendo. E achou que era isso que Jesus estava prometendo. Quando Jesus insere o tema da cruz, esse homem que tinha dito, tu és o Cristo, na mesma hora diz, sem cruz. Cristo sem cruz. E é o que a gente vê o tempo todo. O Cristo é muito interessante porque é uma simbolização de poder, de dominação, de teologia do domínio. É o Cristo que vem marchando, que vem num cavalo branco vencendo e para vencer. Tem uns que fazem essa interpretação, quando na realidade a interpretação ali do Apocalipse, do primeiro cavaleiro do Apocalipse, é uma outra, não é essa. Mas tem gente que pensa isso. E o cristianismo se alimentou disso. Tanto é que quando Constantino
disse que tinha se convertido a Cristo e fundou o cristianismo, eles o chamaram de o 13º apóstolo. Eram 12 com Jesus 13. Agora que Jesus não estava, Constantino tomou o lugar de Cristo. Era o 13º apóstolo, o apóstolo com a maior preeminência. Porque tinha chegado a hora, também do ponto de vista deles totalmente equivocado, de estabelecerem esse domínio do reino de Deus na terra pela via política, pela via do Império Romano, pela via da espada, pelo poder do cetro, pelo poder da igreja. Era isso que eles queriam, era a teologia do domínio que voltou agora a entrar na moda idiotada, como Paulo diz a Tito. É o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. A reversão dessa mesma moeda está em 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, os nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A mesma coisa. Em Tito, Paulo diz, é o Salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis. João diz, é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Junta as duas coisas, dá esse Cristo universal. Maravilhoso, mas tem cruz. O centro de tudo sempre foi a cruz. Porque a cruz precede o universo. Quando eu digo a cruz, não é essa cruz da crucificação de madeira de 2000 anos atrás, lá na Palestina. A cruz é um signo, é um símbolo, é um arquétipo. Ela só é tratada como cruz na história humana. Mas naquilo que antecede a história, o espaço e o tempo, tanto o Apocalipse quanto Paulo afirmam peremptoriamente, e Pedro também, que o Cristo foi imolado antes da criação de todas as coisas. É da entrega do Cristo. É dele que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou. Esse esvaziamento é o Big Bang da criação, usando o exemplo da teoria do Big Bang, não dizendo que foi com o Big Bang que tudo começou, só usando como metáfora contemporânea. É desse esvaziamento do Cristo que surge esse Big Bang de toda a criação. Antes de dizer haja luz e houve luz, eu tenho dito a minha vida inteira, desde jovenzinho. Ele disse, houve cruz, haja cruz e houve cruz. E todos os mundos se criaram, de anjos, de principados, de potestades, e até nós humanos, que fomos criados aqui, todas as coisas foram precedidas pela cruz. Então, Cristo sem cruz, não existe universo. Sem o Cristo, sem a cruz, não teria nem sido criado. Portanto, arreda Satanás. E aí Jesus, depois de olhar nos olhos de todo mundo e dizer, vocês estão vendo, meus discípulos? Eu sou o Cristo, mas sem cruz, o Cristo sem cruz, quem quer é o diabo. E sai correndo dizendo, olha o Cristo. Mas não querem papo com a cruz, porque na cruz, é na cruz que o escrito de dívidas é rasgado e que constava de mandamentos contra nós, para o nosso juízo e perdição, foi todo rasgado e encravado na cruz. Cristo sem cruz não é o Cristo de Deus. É o Cristo do cristianismo, é o Cristo da religião, é o Cristo da teologia do domínio, é o Cristo do diabo, é um Cristo sem cruz. Aí chega Jesus e diz para os seus discípulos, se alguém quer ser minha igreja, se alguém quer ser meu discípulo, e só será meu discípulo, só seguirá a minha disciplina, o meu caminho, o meu ensino,
se andarem após os meus passos. Como é que isso acontece? Ele diz, para qualquer um de vocês eu digo que se qualquer um aqui, Caio, aqui, em qualquer lugar, aqui, se quiserem vir após mim, a si mesmo se negue, qualquer um que queira, tome a sua cruz. E ontem eu expliquei o significado dessa cruz e não vou repetir. Ontem eu falei uns 10 minutos só sobre isso, ou 15, sobre o significado de trazer a cruz para mim, para você, o que é isso. Sem falar que eu tenho um livro dessa grossura, só sobre a cruz, o caminho do discípulo, parte 1. É de ponta a ponta sobre o significado da cruz, é só você pedir aí no caiofabio.com.br, livros, lá na Prologos, no link, eles mandam para você. Falando anos sobre o significado da cruz. Eu aqui estou sendo em tudo resumido. Tome a sua cruz e siga-me, ande comigo, ande pelo mesmo caminho que eu ando. Não invente um caminho. Não invente teologia. Não faça cogitações. Não parta para reinterpretação. Nem parta para edição. Nem parta para ressignificação da cruz. A cruz precisa ser ressignificada. Coisa nenhuma, ela tem um significado eterno que cabe em todas as gerações, em cada momento histórico, em todas as circunstâncias, em todas as condições humanas, sejam elas quais sejam. Ela já carrega o significado de tudo nela própria. Então não invente, pare de cogitações de achar que pode haver um Cristo sem cruz, porque um Cristo sem cruz é cogitação do diabo. É teologia do inferno. Cristo sem cruz, sem levar sobre si os pecados de nós todos, sem a solidariedade universal com toda a criação, com tudo que existe, sem ser o ponto centrífugo de atração de todas as realidades, de todas as dimensões. A cruz. Você quer vir após mim? E ontem eu disse a vocês que, graças a Deus, o cristianismo não interpreta, não traduz, não confina, não define e não estabelece fronteiras para a Igreja de Cristo Jesus. Porque a Igreja de Cristo extrapola totalmente o cristianismo. É por isso que a Igreja de Cristo, genuinamente, é vitoriosa e o cristianismo não. E o que vocês chamam de igreja é só clube religioso, que não tem nada a ver com Cristo necessariamente. Como eu disse trilhões de vezes e repeti ontem, vou fazer só mais uma vez hoje. Dentro daquilo que você chama igreja, tem muito povo de Deus. E tem uma grande maioria que não sabe quem é Deus e vai ficar de fora, batendo do lado de fora da porta da eternidade. Como tem uma quantidade enorme, conforme Jesus disse, que muitos viriam do norte, do sul, do leste, do oeste, e não saberiam nada sobre Jesus, mas tomariam lugar à mesa do reino de Deus. Por quê? Porque eu tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estive nu e me vestiste. Pessoas que ao final vão dizer, mas nós nunca te vimos assim, nós não sabíamos nem do teu nome, nem quem tu eras. Mas Jesus disse, toda vez que vocês trataram a vida assim, com esse amor, com essa graça, com essa solidariedade, era a mim que vocês estavam tratando oculto. Eu oculto na realidade que vocês desconheciam. Venham, meus filhos. E para você que está hoje aqui me ouvindo e que tem o privilégio de saber do Cristo e da cruz, eu te digo,
O que ele disse a esses discípulos é o que está dito peremptória e eternamente para todos nós. Não dá para abrir cláusulas, para fazer reinterpretações, para achar que mudou. Como aí outro dia um coach falou, eu não vejo qual é a vantagem da cruz, não sei porque essa coisa toda da cruz. Não entendeu nada. E a grande maioria não entendeu nada. E você quer ver uma coisa? Eu faço testes com vocês aí nas plataformas. Eu posto uma coisa sobre a cruz, vão lá, poucas curtidas, poucas visualizações. Eu posto alguma coisa sobre creia e você vai se dar bem, milhares de pessoas vêm. Porque ninguém quer nada com esse negócio de obedecer de fato Jesus. De se parecer com ele em todos os aspectos. De ser extensão dele. De andar nos passos dele. De ficar a cara dele. De aceitar a vocação dele. Para isso nasci e para isto vim ao mundo. Dizer a mesma coisa que ele disse de si mesmo acerca de si próprio. Para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, se preservar, viu, Pedro? Evitar a dor, a cruz, a entrega, o sacrifício, o altruísmo, a bondade, o esforço. O que a gente hoje em dia mais vê na internet é: estão te enchendo o saco, largue. São pessoas chatas, abandone. Teu pai não é o cara que você sonhou que ele fosse, vire as costas e vá embora. É para todo lado esse tipo de conselho de coach. Não tem mais nenhum tipo de sacrifício. Ele é uma mala, mas é a minha mala, eu vou ajudá-lo. Ele é desagradável, eu sei, mas eu vou ajudá-lo porque ele é doente de alma. A vida é difícil a beça, carregando a família que eu tenho, não vou abandoná-los e ir embora, eu vou ajudá-los, tentando fazer com que se emancipem. Eu sei que eu vim a esse mundo para me reconciliar com meu pai e ajudar meu pai a se reconciliar comigo, ou me reconciliar com meu filho e ajudar meu filho a se reconciliar comigo, porque cruz é reconciliação, cruz é perdão, cruz é acolhimento, cruz é paciência, cruz é misericórdia, cruz é Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Cruz é o que a gente vê em Jesus, na vida dele e na morte dele. Jesus viveu na cruz e morreu na cruz, e ele me chama para viver a cruz. Mesmo que eu não morra crucificado, mas que até o último dia da minha vida eu seja um ente de solidariedade, de inclusividade, de bondade, de misericórdia, mesmo que isso implique negar a mim mesmo. Um monte de desejos, de caprichos, de vontades, de poderes que eu tenho. Poder imenso. Deus me deu muitos dons que eu poderia usar para o mal. Eu não vou nem enumerar a quantidade de dons imensos que Deus me deu, que eu poderia usar para o mal e me tornar praticamente o que eu quisesse nesse mundo. Mas eu os sepultei, eu os levei para a cruz. E quero que de mim emane apenas aquele dom e aqueles dons que me façam semelhantes a Jesus, que viveu na cruz enquanto viveu e morreu na cruz para que eu vivesse. E é o que ele me ensina. Quem quiser salvar a sua vida, viver para autopreservação de si mesmo o tempo todo. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui não atrai ninguém. Diminui todo mundo, até os tiktokianos vão embora. Diminuem, porque ninguém gosta desse papo.
Ninguém gosta, ele está falando de cruz, deixa eu sair daqui. Eu estou falando mais do que cruz, eu estou falando que você e eu temos que viver na cruz. Tomar a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Começa negando-nos a nós mesmos. A si mesmo se negue e tome a sua cruz. Por quê? Porque quem quiser salvar a sua vida, quem quiser viver para se agradar, para se atender, quem quiser viver para fazer cafuné na sua própria alma, atender às demandas dos seus caprichos, do seu tesão, da sua tara, dos seus prazeres, da sua vontade, eu vou fazer, eu vou pegar, eu tenho liberdade, eu sou dono, sou dona de mim mesmo, faço o que eu quiser. Você realmente pode fazer o que quiser e vai ter que aprender a viver com as consequências de ter se tornado uma pasta, de ter perdido a identidade, de ter perdido o caráter, de ter perdido o ser, de ter perdido a alma, de ter perdido a identidade, de ter perdido a pureza essencial, de ter perdido a simplicidade, de ter perdido a graça do amor. Porque tanto mais quanto você exista para atender aos seus próprios caprichos, menos amor haverá em você. Todo mundo que vive para se auto-atender, para atender suas demandas pessoais, vai matando amor no coração. Amor cresce quando eu renuncio a coisas que eu poderia, mas não devo, que eu tenho o poder de fazer, mas não farei, que eu tenho a força para realizar, mas não é bom. Amor surge quando eu subjugo o meu poder à consciência do que seja melhor em favor de todas as pessoas e não apenas em favor dos meus próprios caprichos, desejos e vontades. Então quem vive para autossatisfação, quando morrer, morreu. Você já teve tudo que você queria aqui. Comeu só por comer. Transou só por transar, possuiu só por possuir, deu vontade de estuprar, estuprou, deu vontade de pegar, pegou, deu vontade de estender a mão, estendeu, deu vontade de roubar, roubou, deu vontade de mentir, mentiu. Saiu e disse, quer saber? Estou com vontade de ficar igual a Messalina do imperador Cláudio, vou dar para todo mundo. Volto para casa batendo no peito, lava e acabou tudo. Não tem problema, pode fazer. Mas cada vez que você faz isso, é menos amor em você. Você pode até preservar algum amor por um filho, pela filha. Mas você vai amando cada vez menos as pessoas, o mundo. Vai tendo cada vez menos capacidade de se dar. Vai chegar uma hora que você vai se empedrar tanto que você não vai ter coração para mais ninguém. Chega a um ponto que alguns ficam sem coração até para filho, filha, até para os que geraram. Quem quiser salvar a sua vida, viver para essa autopreservação, para a autoglorificação, para o autocapricho, perder-se-á. Quem perder a vida, quem renunciar há um monte de coisas que até poderia e tem poder para fazer, mas, diz como Paulo, eu sei que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu sei que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me constroem, nem todas me edificam. Só quando você ganha essa consciência e que você aprende a fazer renúncias em favor do que seja melhor, como Paulo diz em 1 Coríntios 13, quando você passa a escolher o caminho sobremodo excelente, é que você bota o pé nesse chão inamovível da eternidade, que é o caminho do amor, sobremodo excelente. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e atender a todos os seus desejos, demandas, oportunidades e oportunismos. Conquistar tudo que ninguém nunca conquistou e perder a sua alma. Quando morrer,
Morreu. Acabou. Já era você. Não tem vida eterna. Não tem nem esperança de purgatório. Não tem esperança nenhuma. Tanto mais quanto você viva bloqueado, fechado, entupido para o amor e para o próximo, apenas voltado para si mesmo. Fique sabendo, essa é a existencialidade de Satanás, que não enxerga nada, nem ninguém, nem coisa alguma em favor de ninguém, exceto em favor da acumulação dos seus poderes sobre tudo, sobre todos, contra tudo, contra todos, contra Deus. Quando morrer, morreu. Bem, então Jesus disse que aproveita. Que lógica há nisso? O que dará um ser humano numa hora de barganha em troca de sua alma? O que você tem para oferecer? Dízimo? Oferta? Frequência a culto? Crisma? Batismo? Membresia de um grupo religioso? O que é que você tem para trocar? Pela sua alma. Se você pegou a sua alma e pisou nela, ela se alimenta de amor, ela se alimenta de solidariedade, ela come compaixão, ela se fortalece com a prática da graça, ela se torna musculosa com os exercícios da piedade. Mas se você, enquanto vivia, decidiu matar isso tudo em você e existir contra a vida, contra os outros, ou só em favor do seu capricho, do seu desejo, você está usando tudo que seria alma em você contra a sua própria alma, na projeção contínua dela depois do espaço-tempo. Que terá um homem para dar em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória. Viu, Pedro? Primeiro tem que ter cruz. Primeiro importa que o Cristo padeça. Depois, um dia, ele volta na sua glória. Mas agora, o caminho é da cruz, Pedro. Mas o Filho do Homem há de vir na sua glória. Na glória de seu Pai e da multidão de seres extraterrestres que a gente chama de anjos, desses alienígenas que não são da nossa natureza, da nossa energia, nem foram criados do pó da terra, não são desse planeta, são anjos multidimensionais. O Filho do Homem virá com essas miríades de civilizações celestiais na glória do seu Pai. Usando uma linguagem de hoje para dizer o que Jesus está dizendo aqui. E ele virá e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aí você fica me vendo aqui e diz, Caio, você não está sendo pesado demais? Não, meu filho, eu estou sendo de um simplismo brutalizante. Eu estou apenas repetindo Jesus. Se você não gosta, vá resolver isso com Jesus, porque eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu estou repetindo Jesus. Cansativamente repetindo Jesus. Aí tem alguém aqui que diz assim, mas Satanás não existe. Cara, o problema é teu. Eu só estou te falando o que eu sei que é verdade. Agora, se você vem para cá e tudo que eu digo você tem uma dúvida a respeito, ou fica quietinho aí e ouve, ou então viva com as consequências. Mas não fique brincando de nada nem tentando distrair, porque, meu filho, infelizmente Satanás existe, está cheio de gente que vira Satanás.
Você é potencialmente um Satanás. É só se esvaziar de amor que você vira um diabo. Todo ser humano destituído de amor se torna diabo. Você nunca entendeu isso pelo amor de Deus? Nunca. Senhor Jesus, eu quero te pedir que essa palavra que vem sendo repetida, que é difícil de ser engolida por essa geração louca, empedernida, dura, perversa, incrédula. Muita gente endemoninhada dentro das igrejas. Eu quero te pedir que o Espírito Santo fale com aqueles que têm o coração aberto e que o pouco que eu falei hoje, nesse dia, tenha sido bastante para ajudar aqueles que estão querendo Deus na vida para valer e de verdade. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu decidi parar por aqui, antes do tempo aprazado, normalmente. E não adianta entrar aqui no TikTok, acabem fazendo perguntas bobas. Olha só, chega a dar vergonha. Caio, o que você acha do Lula? Caio, o que você acha de Buda? Caio, não sei o quê. Dizem que você é um falso profeta. Pelo amor de Deus, cara. Vá fazer outra coisa da sua vida, mas não venha atrapalhar coisa linda e coisa séria. Então, olha, tchau, tchau. Bye, bye, planeta Terra. Viu? Bye, bye, planeta Terra. Tchau. Tchau. Gente querida, aqui comigo no YouTube. Então, olha só. Amanhã eu prossigo com vocês, falando da sequência disso aqui, que é quando Jesus diz: em verdade vos digo que há alguns que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amanhã eu quero falar sobre isso, porque isso abre um portal dimensional maravilhoso, acerca do qual nós vamos tratar no dia de amanhã. Tá bom? Então hoje eu quero apenas que você escreva aí. E antes de você escrever aí, eu quero procurar aqui uma coisa que a minha mulher mandou. Deixa eu ver. Ela pediu, não esquece de agradecer ao Edmilson pela oferta que ele nos mandou. Muito obrigado, meu querido amigo Edmilson, pela oferta que você mandou. Felipe, Felipe, muito, muito, muito obrigado, Felipe. A Maria, de todo o coração, Maria, obrigado pelo Pix que você mandou. Deus te abençoe. O Luiz, obrigado. O Clênio, Deus te abençoe, Clênio. Renato, querido, que o Senhor seja contigo, muito obrigado. E alguém aqui que só assinou a PPF, um beijo para você, muito obrigado de todo o coração. Vanessa, muito obrigado. Ana, muito obrigado. Todos os que têm mandado colaborações para nós, Deus os abençoe. E aí você que está aqui comigo, pode olhar esse Pix que está passando aí embaixo, e ele é um CNPJ. E esse CNPJ tem a ver com o meu ministério. E aí você, se quiser ajudar o meu ministério, é só fazer um Pix para esse CNPJ que está passando. O Pix seguinte é um CPF. Aí se você quiser ajudar o CPF, é pessoa física. Aí tem a ver com o meu nome e o nome da Adriana. Se quiser, tem aí um Pix passando.
Mas a minha ênfase aqui é uma outra coisa. Para quem está vendo numa tela grande, é só apontar o celular para o QR Code e ele abre um ambiente. Esse ambiente aí. Quem não está vendo apenas no celular, é só escrever no navegador caiofabio.com.br/cursos. /cursos, cadê o /cursos? Está ali, e aí cai nesse ambiente interno já da minha página, dos meus cursos, do Reconexões. Eu quero agradecer as pessoas que estão adquirindo esse curso, faz toda a diferença. São 200 aulas de 10, 12 minutos cada uma. Já mudou a mente, o coração de milhares de pessoas que me agradecem o tempo todo. Dizendo, tem gente que diz, a maioria diz, Caio, quem me dera ter feito esse curso quando eu era jovem, teria me poupado de anos e anos, de décadas de sofrimento, eu teria entendido o Evangelho, teria ganho 360 graus de visão em todas as dimensões e direções, teria mudado a minha vida. Pois bem, você está aqui, essa não é uma conversa póstuma. Você está vivo, viva. Vá lá e pegue o seu Reconexões, ou Jesus, a chave hermenêutica, onde eu ensino você a ler a Bíblia sem ficar com aquela angústia. Meu Deus, o que eu faço com Deus do Velho Testamento, que manda matar, esfolar, destruir, acabar, não deixar nem velho, nem mulher, nem criança, nem guerreiro, nem ninguém, nem nada, com Jesus que manda perdoar, ser misericordioso, que é a antítese de tudo. Como é que eu faço isso? Eu vou te ensinar, eu ensino você a saber que o que passou, passou, e o que está na vigência é tudo aquilo que se parece com Jesus. Seja no passado, no Velho Testamento, ou seja até nas cartas de Paulo ou de Pedro. Tem gente hoje em dia implicando com Paulo. E Paulo era um homem do tempo dele, ele não era o Cristo. Ele recebeu inúmeras revelações irretocáveis e eternas de Jesus. Mas Paulo não sabia tudo de tudo. Ele não sabia tudo de casamento, ele não sabia tudo de mulher, ele não sabia tudo de marido, ele não sabia tudo de criação de filhos, ele não sabia tudo de um monte de coisa, e viveu há 2000 anos atrás. Mas ele sabia uma coisa, que em Cristo Jesus não havia nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem sexismo, nem etnicismo, nem nenhum tipo de diferenciação. Aí hoje chegam alguns teólogos e teólogas e dizem, não, Paulo não, porque ele mandou a mulher ser submissa ao marido, e nem percebem que o cara está apenas fazendo uma aplicação mediana para o tempo dele, diminuindo as implicações. Num tempo em que a mulher não tinha voz, não tinha vez, não tinha nada. Ele está tentando equilibrar, está tentando diminuir os poderes patriarcais, os poderes de dono, de escravos, de amo. Está tentando diminuir poderes masculinos e aumentar a dignidade feminina, como ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, que assim como a mulher foi tirada do homem, de acordo com Gênesis, o homem nasce da mulher, e ele diz isto para que haja entre homem e mulher interdependência. Como aos Colossenses ele diz, não há diferença entre homem e mulher. E o mesmo Paulo que diz, eu proíbo a mulher de falar na igreja, diz isso lá em Corinto, porque era uma balbúrdia, era uma doideira. Está acompanhado de mulheres a quem ele chama de apóstolas, e de gente a quem ele dá missões, como Priscila, a quem ele determina o cuidado de pastoreio de grupos. Então é um exagero brutal que eu vejo para todo lado nesses dias, porque as pessoas ficam tentando ressignificar, reeditar o Novo Testamento ao invés de lê-lo, tendo Jesus também como chave hermenêutica. Ele serve para ler para trás no Velho Testamento e serve para ler adiante.
Porque até Paulo e Pedro e os apóstolos têm que ficar submissos ao que Jesus ensinou nos evangelhos. E Paulo fica, eu diria que 98% das vezes em acordo total com o que Jesus ensinou nos evangelhos. Pedro também. Aqui e ali tem umas coisas que nem tanto, que são fruto do tempo e da hora deles. A única palavra de Deus absoluta é Cristo Jesus encarnado, é o Verbo encarnado. Os outros foram todos inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mas a única palavra encarnada de Deus não é um livro, é uma pessoa que manifesta tudo que de Deus tem para ser revelado e para ser absorvido e para ser engendrado e para se tornar uma gravidez na qual Cristo cresça, brote e eu vá me transformando nele todo dia, porque esse é o poder da palavra de Deus, da divina semente, como diz Pedro na primeira epístola, do divino sêmen, que produz em nós a natureza divina, para que nós nos tornemos como Cristo Jesus. Então, Jesus, a chave hermenêutica, dá a você esse acesso, ativar, ajuda você a praticar o Evangelho. Eu te ensino como botar passo a passo isso diante dos pés e por aí vai. Em cada um desses ambientes tem uma explicação minha, eu mesmo falando o que é o conteúdo, para você saber o que você está pegando para fazer como crescimento adicional à sua vida. Tá bom? caiofabio.com.br/cursos. E eu vou parando com você hoje por aqui. Volto no dia de amanhã, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora olha aqui para mim